Olá, turma de nono ano, tudo bem? Vamos falar hoje sobre romance. Opa, tem gente que vai dizer assim, puxa, eu acho que eu vou gostar desse conteúdo. Nem leu bastante ainda, já disse que vai gostar. Cuidado, gente. Romance não quer dizer que vai ter lá uma história linda, dramática ou trágica sobre o relacionamento entre um casal. Nada disso, certo? Romance nada mais é do que a interação entre pessoas. Ele pode ser um romance policial, pode ser um romance urbano, tá certo? Temos aí alguns romances seguindo aí as escolas literárias. Então, vamos ter cuidado aí com a palavra romance. Não tem nada unicamente ligado a apenas aquela questão mais afetiva entre duas pessoas, ok? Então vamos começar. Romance, forma literária pertencente ao gênero narrativo. Obviamente que quando se fala de narrativo, estamos falando aí de uma construção onde tem enredo, e do enredo podemos encontrar o estado inicial, o estado final, ou seja, quando está tudo bem, podemos encontrar aí o conflito, podemos encontrar a tensão, o clímax e o desfecho, tá certo? Então, quando se fala de texto narrativo, podemos encontrar essas situações. Então, continuando, temporalidade, ambientação, personagens definidos de maneira bem clara. Outra questão que podemos encontrar nesse tipo de texto é a questão do linear, certo? Do linear e não linear. Quando se fala disso, basta lembrar aí de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ou seja, ele morreu, certo? Inicia-se mostrando aí como ele morreu, certo? Ele mesmo, defunto, morto, começa a contar a própria história. Ou seja, ele sai daquele momento e sai lá do finalzinho de sua história e vai lá para o início e começa a fazer uma narrativa de como foi a sua vida, até no seu desfecho, até voltar para o ponto em que ele iniciou. Então, isso seria um tempo não linear, ok? Então, vamos lá. Romance romântico. O romance romântico, agora sim, está naquilo que conhecemos, relacionado a romance. Certo? Mas precisa ter essa nomenclatura, romance romântico. Certo? O romance romântico é caracterizado pelo quê? Pelo idealismo, heroísmo, o amor a alguém ou à pátria, tá certo? E isso sim, estamos falando aí de romance romântico. Nesse tipo de romance, há constante luta entre o bem e o mal nessa narrativa. Vocês irão ouvir bastante daqui a alguns meses, quando vocês estiverem lá no ensino médio, tudo bem? Mas até lá a gente vai ver, sim, algumas situações em que poderá se aproximar do que vocês irão ver mais à frente. Obviamente que em um outro nível. Então vamos aqui. O amor romântico é bastante explorado em geral. O desfecho está no final feliz, após a saga dos personagens principais. Ok? Pronto. Vamos aqui. Vocês provavelmente já tiveram contato com Iracema. Professor, mas Iracema é um romance? Um romance indianista. Temos aí um desfecho com final feliz? Alguns poderão ter, mas outros não, certo? No caso, busque na sua memória aí como foi aí como foi o romance, certo? Indianista aí de José de Alencar, ok? Então vamos lá, adiante. Romance histórico. O romance histórico destaca a vida e os costumes em determinada época e lugar na história. Esta, entre outros, mas utiliza a união entre ficção e realidade. Ok? Vamos para outro tipo de romance realista, aquele voltado aí para as questões da sociedade. Ok? Ainda mais incisivo que o realista, o romance naturalista aponta os aspectos característicos irracionais, por vezes,
grotescos. É uma proposta de revolução, convenções sociais e explora personagens comuns à natureza humana, ok? Então, como vocês podem perceber, ele explora as questões mais incisivas do que acontece dentro da nossa sociedade, ok? Vamos aí, o romance modernista é um protesto, certo? Tanto é que temos aí um movimento modernista em que tentava fazer aquela quebra de tudo que tinha surgido anteriormente. Na verdade, as escolas literárias é justamente isso. É um rompimento entre uma escola e outra, ok? Então, podemos ter aí o naturalismo, ou vice-versa não. Um exemplo disso, o naturalismo. Terminou o naturalismo, inicia-se o realismo, ok? Então vamos lá. Tipos de romance mais conhecidos aqui na literatura brasileira. Vale lembrar que, professor, mas quando se fala de romance ligado a cavaleiros, nós não vivemos, não passamos por esse período, não tivemos esse momento. Por quê? Porque só tivemos acesso a essas questões, principalmente apenas com a vinda da família real para cá. Vocês sabem muito bem, e está registrado na história, que muito dos benefícios que poderíamos ter enquanto colônia só veio mesmo quando aqui se tornou um refúgio de Dom João VI, quando ele foi obrigado a fugir justamente juntamente com sua corte, praticamente foi expulso de Portugal e veio se refugiar aqui, tá certo? E com isso, obviamente, que ele não poderia deixar para trás. Trouxe o que aí? Trouxe a biblioteca, com eles também vieram algumas questões aí voltadas para os movimentos literários, tá certo? Então não podemos esquecer dessa questão. Então por isso que não temos aí o romance ligado ao romance cavalheiro, não é isso? Aquele que nós bem conhecemos. Vamos aí o romance urbano. A vida social das grandes cidades é retratada e tramas incluem intrigas amorosas, traições, ambientações urbanas e situações do cotidiano das pessoas em que vivem nas cidades. Um exemplo disso, uma obra do Aloysio de Azevedo, O Cortiço. Professor, mas ali o que dá para notar é que, na verdade, a personagem principal ali vem a se tornar o Cortiço. Sim, é bem verdade, mas devido ao quê? As questões que envolviam naquele local, naquele espaço. Olha aí como o espaço foi muito importante para a construção dessa narrativa. Outra questão, o romance regionalista, certo? Apresenta questões sociais de determinadas regiões do Brasil, como destaque aí de suas características e linguajar, ok? Podemos ver aí a questão aí, o gaúcho, temos essa obra aí para verificar essas questões regionalistas. Temos aí Canudos, ok? Guerra de Canudos, tudo bem? Vamos lá, romance indianista, já falei logo no início, é aquele que trata aí o personagem nativo, vinha aí as questões ufanistas, destacar o que havia de melhor aqui, tá certo? Então, quando se tem um romance que vai tratar das questões relacionadas ao nativo, temos aí, quem era o nosso nativo que vivia aqui? Obviamente que os indígenas. Então, vem aí a questão da exploração dele nos romances, ok? Não era, nesse tipo de romance, não era colocado ele como um selvagem, mas sim um personagem corajoso, destemido, que estava pronto para fazer tudo para conquistar o seu amor, viver bem, certo? Não aquela visão que se tinha antes do romance indianista, que se tinha o índio apenas como selvagem, ok? Então vamos adiante. O romance histórico. O que seria esse romance histórico? Esse tipo de romance destaca a vida e costumes de certa época, região, misturando fatos reais e fictícios, ok? Então, também vimos aí em escolas literárias. Então, quais seriam os elementos construtivos do romance? Então, temos aí o enredo,
a intriga, a trama e os personagens, como até citei agora há pouco, um exemplo que podemos perceber bastante isso, a questão aí do Cortiço, de Aloysio de Azevedo, o narrador, seus modos de narração, o espaço e o tempo e o ponto de vista narrativo. Ok? Então, o que seria esse enredo? Vamos analisar um pouquinho aqui alguns elementos do enredo, certo? Então, quando trata-se aqui de elementos do enredo, podemos observar aí o conflito, certo? Qualquer elemento da história que se opõe ou a outro criando uma tensão. Podemos ter a apresentação, a ambientação, podemos conhecer melhor o espaço, as informações que temos a respeito do espaço, quando o espaço for apresentado, até mesmo das personagens. Outro elemento do enredo, essa questão do estado inicial. O que seria o estado inicial? A ausência de conflito, a estabilidade. Temos aí agora a complicação ou desenvolvimento. O que seria isso? É a parte na qual se desenvolve conflito ou os conflitos podem haver. Podemos ter aí no romance um conflito ou mais de um, ok? Outro elemento aí do enredo que podemos encontrar nesse tipo de texto narrativo, que é o romance, a questão do suspense, o momento de forte tensão. Outra situação, obviamente que temos a tensão, vamos até o clímax, onde chega o ponto auge daqueles acontecimentos, ok? O estágio em que as ações atingem maior tensão ou suspense. A partir daí, a gente começa a iniciar o quê? Iniciar o desfecho, a volta da estabilidade, ou seja, o que tínhamos inicialmente, aquela tranquilidade, sem nenhum conflito, ok? Onde se tem a resolução de tudo. E a ação obviamente que vai acontecer durante o enredo, a sequência em que esses acontecimentos se dão. E os personagens, no caso aqui, podendo tratar aqui, está sendo colocado aqui animais, coisas ou seres, de um modo geral, mas obviamente que no nosso romance aqui vai tratar de pessoas, romance, interação entre pessoas, ok? O espaço, já foi falado, um cenário onde acontece essa narrativa, pode ser muito importante, ele pode ser geográfico, quando se tratar de um local específico, social ou sociocultural, no caso aí. Um espaço poderia ser, no caso, poderia citar aqui o Cortiço também, tudo bem? Por quê? Qual seria o espaço daquela narrativa? É apenas aquele local onde se aglomerava pessoas que podemos chamar hoje de uma pequena vila, não é isso? O tempo, como eu falei para vocês, o tempo pode ser histórico, cronológico ou psicológico. No caso aí de Brás Cubas, ele foi o quê? Ele foi histórico, cronológico ou psicológico? Obviamente que ele foi psicológico, porque ele já estava morto e começou a contar a sua história, ok? Fazer a narrativa dela. Então, o tempo linear, foi o que eu falei agora há pouco, ele estava no final da narrativa, certo? E voltou lá para o início, para fazer o quê? Para fazer justamente esse tempo linear, certo? Eu posso ter o linear, quando uma narrativa ela é feita do início para o final, ou eu posso ter o não linear, onde eu estou no final, volto lá para o início para reiniciar essa narrativa, ok? Então, vamos aqui à questão do diálogo, como muito característico dos textos narrativos. É muito importante a questão do diálogo, porque podemos conhecer melhor o personagem, chegar a algumas conclusões sobre ele, ok? E narrador, isso aqui não é nenhuma novidade para vocês, a questão do narrador-personagem, narrador-observador e o narrador onisciente. Ok? Então, narrador-observador, aquele que faz a narrativa sem participar, e o narrador-personagem, ele faz a narrativa e ao mesmo tempo participa dela, enquanto o narrador onisciente, ele sabe tudo sobre o personagem e fazer o quê? Ele vai fazer aquela narrativa onde ele sabe tudo que o personagem vai fazer ou vai pensar. Ok?
Gente, é isso. Terminamos. Como vocês puderam perceber, não é um gênero difícil, agora precisa de um pouquinho mais de atenção e estar muito atento às características para fazer a compreensão e interpretação desse tipo de gênero sem nenhum problema, ok? Tchau, até a próxima aula.